aquele em que os interlocutores encontram do outro lado a aparência de um ATM machine ou de um saco de dinheiro. E, na verdade, quando eu costumava dar consultoria a respeito desse tipo de negociação, e também na minha vida profissional, da maior empresa do Hemisfério Sul, Petrobras, eu sempre dizia o seguinte: o correto não é isso, obviamente. O correto é você incorporar a ambiência de um mercado árabe, de um souk, e fazer uma negociação onde você vem buscar coisas, mas também vem trazer coisas em oferta. E essas coisas têm que ser equivalentes em valor e proporcionais às necessidades de cada lado. Por isso, agradecendo a todos aqui pela oportunidade, eu queria ir um pouquinho além do setor apenas energético, iniciando pelo ato típico de um mercado, que é apresentar o que somos nós brasileiros, a vocês, queridos irmãos árabes, e também o que é o nosso território. Em muito resumo, nós viemos de um território vastíssimo, como vocês sabem, e cheios de riqueza. Nosso território provavelmente tem os rios mais caudalosos e inesgotáveis, o terreno e o solo mais metálico e mineralmente rico, recursos naturais muito abundantes, e provavelmente foi o continente a ser, por último, ocupado pela raça humana. Disso decorreram povos originários que sofreram a influência de imigrantes, muitos imigrantes voluntários, outros imigrantes escravizados e obrigados a vir para a nossa terra. Nós somos o encontro dessas culturas. Nós, portanto, vivemos, historicamente, dramas e conflitos associados com essa nossa origem. Isso é importante compreender. Talvez por isso nós tenhamos uma dependência e demos uma importância, às vezes aparentemente exagerada, ao Estado brasileiro. Seja por uma herança cultural colonial, seja depois pela necessidade, ela mesma, de depender do poder público para muitas coisas, inclusive e principalmente para os grandes investimentos de infraestrutura que o país grande como o nosso requer. Então, isso é sempre importante ter presente, porque volta e meia os senhores e senhoras se encontrarão com essa situação dilemática de encontrar negócios que dependem sempre do que é aparentemente burocrático, complicado, difícil, mas que o governo tem se esforçado, e eu faço homenagem a todos os governos que passaram nos últimos 30 anos, tem se esforçado certamente em aprimorar. Nós conseguimos, na nossa geração e na anterior, creio, senadora Kátia, aprimorar o Estado brasileiro. Apesar de todas as dificuldades, crises e até traumas, ministra Isabela, acho que todos aqui que participaram de governos concordam que nós, de fato, hoje vivemos um Estado brasileiro e um Brasil bem melhor do que antes. Portanto, o Brasil que nós falamos hoje e que trazemos aqui a vocês, povos árabes irmãos, dos quais também descendemos, porque temos aí 700 anos de presença árabe na Península Ibérica, que certamente nos influenciaram. O meu próprio avô português era descendente de Moro, então vários povos árabes aí irmanados no Brasil hoje, mas antes também, e essa nossa herança é presente. Nós hoje evoluímos bastante, estamos aqui com capacidade e igualdade de condições negociar projetos, parcerias, empreendimentos mutuamente interessantes de fato. E com isso gostaria de trazer ao nosso imaginário souk o que nós normalmente trazemos aos países árabes: alimentos, minerais, energia, a partir dos recursos naturais que temos. E o que nós buscamos, em geral, conecta-se com a logística necessária para esse escoamento, conecta sempre com as conversas sobre inserção comercial em países onde nós ainda não estamos presentes ou estamos insuficientemente presentes, conversa com a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico conjunto e, principalmente, o que nós invejamos muito nos países árabes, principalmente do Golfo, o conforto social, que nós ainda não conseguimos chegar
sequer perto do nível que nós gostaríamos. Então, essas ambições são importantes ao analisar a psique do negociador do outro lado. Nós somos brasileiros e nós somos egressos dessa cultura e dessa natureza. Um outro fato importante a se salientar é que nós, hoje, pretendemos, embora tenhamos dificuldades às vezes, liderar transição energética e transformação ecológica. E concordo com a ministra Isabela quando coloca as inversões retóricas que são importantes, quando a gente fala, por exemplo, em extensão, em ampliação energética, soma, adição energética, e adição não no sentido de viciar-se, mas adição no sentido de adicionar fontes, porque, de fato, o mundo cresce, nós todos estamos inserindo cada vez mais pessoas socialmente no convívio mais confortável, em patamares cada vez mais superiores em consumo e receita, e, portanto, a tendência natural, todos os estudos econômicos de energia indicam isso, é que isso projeta maior demanda energética constantemente, e em qualquer economia do mundo. Raramente encontrar-se-á um caso em que isso não está acontecendo. Em todas as economias do mundo está crescendo a demanda por energia e em todas elas existe uma fonte próxima, acessível e, portanto, eventualmente a mais coerente de se buscar. E há países onde essa fonte é o petróleo e continuará sendo. Temos exemplos como a Guiana, tivemos conversando com nigerianos hoje por aqui. Sabemos que esses países não se desgarrarão tão cedo, serão talvez os últimos a saírem dessa matriz produtora de petróleo e proverão ainda, nesses estertores da era do petróleo, o suficiente para que a comunidade mundial, ainda dependente dele, possa abastecer-se. Mas nós, de fato, estamos fazendo muito na transição energética, e não é de hoje. Desde os anos 70, o Brasil, por necessidades, inclusive, estratégicas, desenvolveu o maior programa de biocombustíveis do mundo e o mais bem-sucedido, em função até do tempo em que resistiu, inclusive a crises a ele imputadas pela contra-choque do petróleo em 86, por exemplo. Ali houve grandes desafios ao qual sucumbiram grandes projetos também existentes em países como os Estados Unidos e outros, Europa, por exemplo. E nós persistimos nesse processo. E nós conseguimos vencer, porque hoje mesclamos biocombustíveis ou bioinsumos aos nossos combustíveis com muito sucesso, uma economia grande, pujante, que tem um setor de transportes importante, que ainda contém as ineficiências que a ministra Isabela se referiu aqui, por exemplo, de ter fretes de diesel para transportar combustível menos nobre de uma ponta a outra do país, e por isso disse aqui que no nosso sulco imaginário um dos investimentos necessários é, com certeza, a logística, em tudo, também em combustíveis, mas nós superamos grandes fases de importador absoluto de petróleo e derivados para hoje sermos mais exportadores em volume do que o próprio Kuwait, que é um dos membros dos grupos de países árabes do Golfo e da OPEP. Então, nós estamos hoje diante de um dilema muito parecido com alguns países aqui do nosso Golfo. Nós somos grandes produtores de petróleo, queremos promover a inserção social cada vez maior, queremos nos inserir nas comunidades comerciais mundiais em outros tipos de commodities e precisamos ainda da receita petrolífera, tanto do lado do governo quanto do lado dos negócios, para poder impulsionar esses novos segmentos. Não por acaso, quando tive a presidência da Petrobras, e ao perceber também que os países do Golfo precisam reciprocidade e não esperam apenas que a gente lhes peça dinheiro ou financiamento, nós propusemos várias parcerias, como, por exemplo, no setor de fertilizantes, onde fazia sentido coletar um gás mais barato desta região e produzir fertilizantes, tanto aqui como lá, para o nosso setor de agricultura, que tanto demanda esse tipo de produto. A mesma coisa com outros produtos derivados e com a nossa química, que é basicamente petroquímica, que precisa evoluir para a bioquímica, bem como as nossas próprias refinarias, como aqui vocês terão também que fazer. Nós hoje estamos conseguindo, com a patente da Petrobras, por exemplo, misturar até 10% de conteúdo biológico, de bioóleo, nas nossas refinarias antes da unidade de produção de diesel. Então, este é um diesel, que é diesel puro, mas produzido a partir de 10% de conteúdo renovável.
Esse tipo de inovação, mesclando a indústria do petróleo na sua grandiosidade, na sua escala, capacidade de atendimento, com os insumos de origem biológica e vegetal, é a saída para os grandes países como nós, grandes produtores de petróleo e grandes refinadores de petróleo também. Então, para não tomar muito mais o tempo, apenas adicionar um terceiro capítulo desse processo, que é tudo o que se refere à digitalização e inteligência artificial. Ah, mas o que é que isso tem a ver com energia? Ora, tudo, tudo. Porque a curva de demanda de energia, que nós já estávamos falando aqui por inserção social, já seria assintoticamente crescente, vai ser muito mais, né? A tendência com a inteligência artificial é uma explosão absoluta de demanda energética em lugares os menos esperados, porque os data centers também vão buscar novas localizações, e aí nos candidatamos também em conjunto, porque temos as mesmas matrizes abundantes nos nossos territórios amplos, né? Então teremos muita coisa a fazer nesse campo também, no atendimento à demanda energética em função da revolução ou da mudança digital e da, digamos, da inteligência artificial que isso vai provocar em todas as nossas economias. O desafio final vem a seguir, principalmente para o Brasil. Todos esses processos, já acabou aqui, não podem absolutamente representar mais exclusão social do que inclusão social. E aí quero fazer referência ao governador Ibanez aqui, parabenizá-lo pela questão da eletromobilidade utilizada pelo poder público em favor da população. Muito se fala de eletromobilidade com carros maravilhosos que têm uma capacidade de arranque fantástica, que substituem Ferraris barulhentas. Mas nós queremos ver a eletromobilidade, governador, como o senhor está fazendo lá, favorecendo a tendência a tarifar em zero, a cobrar zero por uma passagem de transporte público num país como o Brasil. Nós não queremos ver as nossas escolas públicas se desgarrarem totalmente do ensino privado de grande qualidade, para quem pode pagar, porque não conseguem ter acesso à inteligência artificial ou nem mesmo à conexão digital. Esse é um desafio que o Brasil precisa encontrar soluções e que conta com os nossos parceiros e irmãos árabes para resolver, para ajudar a contribuir. E isso é bom para a humanidade, porque nós somos, fechando, tidos como um povo criativo e inteligente que aprende muito rápido. Um novo mundo que encontra um velho mundo com muita vontade de fazer juntos, somar e incluir pessoas. Com isso, agradeço e fico aqui à disposição do debate. Alhamdulillah, shukran.